As pessoas cometem muitos erros no dia a dia. Isso leva a problemas de qualidade, a falta de atendimento do cliente, aumento de custo. E para que a gente consiga, de fato, eliminar esses erros, a gente precisa conhecer profundamente os processos e como que as pessoas trabalham. Nesse vídeo que eu gravei com o Felipe, numa aula muito bacana, a gente vai falar sobre isso. Espero muito que vocês gostem. Se você está chegando no canal agora, confere se você está inscrito, ativa as notificações para receber outros vídeos como esse. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like. Aproveite o vídeo. E a gente gostaria de dar entrada nesse bloco falando sobre essa pergunta aqui. Por que que as pessoas cometem erros? Por que que existem tantos erros operacionais dentro do nosso negócio e como evitar esses erros, né? Se a gente conseguir entender a causa dos erros, a gente tem a capacidade de evitar esses erros e inclusive de melhorar a qualidade, melhorar a eficiência, redução de custos e tudo mais. Felipe, por que que você acha que as pessoas cometem erros dentro do negócio? Boa. Isso é muito legal, Henrique, essa pergunta, porque o pensamento tradicional, né, no gestor, nos donos, já é falar que as pessoas ou não estão a fim de trabalhar, ou as pessoas estão cometendo erros porque elas querem, ou porque agora a geração é de geração de mimimi, né? Então sempre volta a culpa nas pessoas. E o que a gente fala, 99,99% das vezes não é. Não é nas pessoas a culpa por ela estar com um pensamento ruim ou querendo cometer aquele tipo de erro. A gente vai entender que, os erros acontecem por diversas fatores, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente vai partir o principal é falta de clareza, né, falta de entendimento do que precisa ser entregue, do resultado esperado dela. E essa falta de clareza leva as pessoas a fazerem de qualquer maneira. Até a gente gosta de usar uma analogia que é como se fosse uma pessoa, vou usar o exemplo do futebol, fosse chutar uma bola no pênalti, né, na marca do pênalti ela precisa fazer o gol. Imagine se essa pessoa ajeita a bola com todo carinho, né, dá até aquele beijinho na bola ali, coloca na marca do pênalti, e a hora que ela vai chutar, cai uma cortina preta na frente dela. Ela não sabe para onde a bola foi, se a bola foi para fora, se ela entrou no gol, se o goleiro defendeu, se bateu na trave. E quando isso acontece, e ela não sabe a Correto. consequência da forma como ela fez, a tendência é que das próximas vezes que ela vai chutar essa bola, ela chute de qualquer jeito, Uhum, uhum. porque ela não sabe a consequência. Então, agora quando a gente tira essa cortina e a pessoa começa a entender, não, eu chutei muito forte, a bola foi para o alto. Agora eu vou ter que, então, da próxima vez, chutar com menos força. Aí eu coloco menos força, mas a bola vai no meio. Agora eu tenho que ajeitar o pé para que a bola desloque para a direita para tirar do goleiro. E ela começa a ter essa relação do que ela está fazendo e a consequência, ela começa a enxergar problema no resultado e começa a melhorar o trabalho. Aí ela consegue entender, né, ter essa lógica, do que fazer e não fazer coisas que levem ao erro. Então, uma dos grandes fatores aí, eu acho que é isso, é não ter a clareza do resultado esperado do Legal, eu acho trabalho que você dela. trouxe isso da a clareza do resultado esperado do final ali, de onde a gente quer entregar, né, que o cliente quer, e também a clareza de como o meu trabalho impacta nesse resultado, né, Exato. e qual que é o passo a passo, num nível de detalhamento que eu vá conseguir entregar o resultado, né, como você deu a analogia aí, o nível de detalhamento da posição do pé, do ângulo do pé, da força que eu ponho, da onde eu olho na hora que eu vou chutar, não é só chuta a bola e naquela direção. Geralmente a gente capacita as pessoas também desse jeito, né. Ó, o resultado é esse, é só faz isso aqui, ó. Mas o faz isso aqui é cheio de pequenos detalhes, que as pessoas também não têm clareza muitas vezes, do como esses detalhes impactam no resultado final, né. Eu adicionaria um outro motivo aí, um outro porquê que as pessoas cometem erros. Além da falta de clareza do resultado e do processo em si, os processos são muito truncados, é muito difícil. Tem processo que o ambiente é bagunçado, o próprio processo não é bem pensado, ele é difícil. Acho que quem está assistindo chegou nesse nível do curso, né? Já está com um olhar diferente no Gemba.
mas a gente fica impressionado quando a gente vai para o game e fica só acompanhando o processo, como os processos são difíceis, né? Total. Recentemente a gente foi visitar uma fazenda de tomate e fomos acompanhar alguns processos, e aí um dos processos que a gente acompanhou foi a parte de pulverização. E assim, é até doloroso assistir o pessoal preparando calda de tão truncado, tão difícil que é. E não é culpa daquelas pessoas, né? Elas nunca pararam para pensar nisso desse jeito. Então esse eu acho que é um motivo importante também, a dificuldade que são os processos, além da falta de clareza, né? E aí a gente tem que olhar para o sistema de produção, né? Uhum. E isso que é legal, quando a gente fala de sistema de produção, a gente tem reforçado isso em sala de aula. Um sistema não é o software, né? Não é o sistema de gestão de informação, mas a gente pode considerar o sistema ali de produção tudo aquilo que envolve o trabalho das pessoas. Então, Sim, é isso que você falou, né? Desde do ambiente, de como as ferramentas estão organizadas, de como os insumos estão organizados, de como as operações estão identificadas para saber o que eu preciso fazer, o que eu não preciso, até a nossa rotina que a gente coloca no dia a dia, as regras, o comportamento do líder. Então, tudo aquilo que leva algum estímulo para as pessoas faz parte do nosso sistema de produção, né? perfeito. E se isso está desorganizado, vai estar estimulando elas a não entregar o que precisa ser entregue. Exato. E além de ser um sistema desorganizado, eu diria que existe variação nesses componentes do sistema, né? Os componentes não são sempre os mesmos. Vou dar um exemplo. Nós acompanhamos recentemente também um processo de enxertia de tomate, em que era muito organizado, assim, um ambiente muito organizado, e uma das atividades era uma pessoa que abastecia as células de trabalho, fazia esse papel do aranha d'água, né, do Bizutsumashi, de abastecer as células de trabalho com o que elas precisavam, assim, com muda, com clips, com outras ferramentas, outros materiais que o pessoal usava. E a gente ficou acompanhando o trabalho dessa pessoa. E olhando para essa questão dos erros, tinham muitos erros, porque às vezes uma pessoa ficava sem alguma coisa e ela estava atendendo outra, que ela tinha que ficar esperando. Ou ela colocava numa mesa, por exemplo, muda, que a pessoa não ia precisar, ela já estava começando a outra bandeja ainda. Então tinham muitos erros que geravam defeitos, né, desperdício, então a muda ia ficar parada ali, num ambiente que não é o ideal, ou já cortada, porque a pessoa está esperando receber clips e, por exemplo, ela já cortou algumas mudas, ela vai perder água. Então, aconteciam vários erros, né? E a gente foi acompanhar esse processo. E a gente viu que uma das causas desses erros a pessoa estava totalmente engajada em atender, ela sabia da importância de atender as pessoas com material para não parar o trabalho. Ela tinha clareza do resultado esperado, que era todo mundo com os materiais que precisava, mas tinha muita variação no processo. Então, uma hora uma pessoa precisava de uma coisa, outra hora precisava de outra. Uma mesa precisa de uma coisa, outra mesa precisa de outra. A quantidade que eu coloco numa mesa, uma hora eu ponho muito clips aqui, eu ponho pouco na outra. E aí, todas essas variações vão causando uma série de erros no processo também, né? E a gente precisa olhar, então, para todas essas causas que a gente está falando, falta de clareza do resultado, falta de clareza do processo em si, dos detalhes que a gente precisa fazer para entregar o trabalho. A dificuldade que o sistema gera no meu processo e a variação que o sistema gera no meu processo, tudo isso vai levar a muitos erros e uma boa padronização precisa olhar para todas essas causas. E é disso que a gente vai falar então nesses próximos vídeos para garantir que as pessoas não cometam erros. E a primeira coisa que eu queria trazer é justamente esse olhar para a variação dos processos. Os processos têm muita variação. Cada dia é um novo dia. E aí isso para tudo, assim, pode ser que mude a marca de um insumo que eu uso, isso muda a variação, pode ser que tenha variação na demanda do meu cliente, que hora que tem muito, hora tem pouco, pode ser na forma de executar um processo, tem hora que eu tenho que fazer de um jeito, tem hora que eu tenho que fazer de outro. E claro que tem muitas variações que a gente não controla, por exemplo, clima, chuva, mas tem muita variação que a gente controla, né? Total. E apesar também de a gente não controlar a chuva, mas eu consigo controlar a variação que ela causa no meu processo.
e ter padronizado, né? Como lidar, né? Exatamente, como lidar, né? A gente sabe que, lógico que existe algumas diferenças, mas a gente sabe que de maio a setembro a gente está em seca, né? Aqui na região sudeste, né? Norte, a gente sabe que vai ter o período chuvoso. Sabendo disso, como que eu vou, se eu tenho uma programação de plantio fixa durante o ano, eu sei que eu vou enfrentar um desafio em janeiro de chuva. E Uhum. como que eu vou padronizar as operações em função dessa variável que vai existir, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui de variação para o processo, para a gente ver que todo o processo tem variação. E, e recentemente, já não é tão recente assim, mas aconteceu esse ano ainda, eu resolvi trocar o desodorante que eu uso. Resolvi não, minha esposa me deu um desodorante de presente, eu sempre usei a mesma marca, faz 5 anos que eu uso o mesmo desodorante. E eu tenho um processo de como, eh, fazer o que eu preciso fazer de manhã cedo, assim, depois que eu tomo banho, o que que eu faço? E uma das coisas inclusive é passar desodorante. E tem não só um processo padronizado, mas uma sequência lógica, de como que eu passo o desodorante, coloco lente de contato, pra miopia, como que eu faço a barba, como que eu escovo o dente, penteio o cabelo, tem uma sequência e tem um porquê dessa sequência. E aí, ganhei um desodorante novo. E fui fazer a mesma sequência com desodorante. A primeira coisa que eu faço era passar o desodorante, para dar tempo dele secar antes de eu colocar a roupa depois. E depois eu colocava a lente de contato. Só que esse desodorante novo, ele é meio salgado, e a hora que eu vou colocar a lente, ele irrita meu olho. Então, eu sigo o mesmo processo, sei lá, faz 3 anos que está padronizado. Trocou o desodorante, começou a irritar meu olho. O que que eu fiz? Falei: "Opa, eu preciso lavar a mão então antes de colocar a lente, para não ficar esse sal na minha mão, né". E eu comecei a lavar a mão com mais cuidado antes de colocar a lente. Uma variação no processo fez eu adicionar uma etapa do processo que não existia, que é desperdício, porque o que eu quero é ficar pronto para ir trabalhar. Eu lavar a mão não gera valor ali naquele momento, né. Mas eu adicionei uma etapa no processo para lidar com uma variação, sem parar para pensar na causa. Primeiro que eu não deveria ter variação, deveria ser sempre igual. Mas a partir do momento que eu tive a variação, tipo, tive uma chuva, uma variação que eu não controlo. Se eu não usasse o desodorante lá, eu ia tomar uma bronca. Então eu não controlo. Mas eu preciso pensar como é que eu lido com essa variação sem gerar desperdícios no meu processo. Então, será que eu posso colocar a lente antes de pôr o desodorante? Ou será que eu posso deixar para pôr a lente depois? Ou passar desodorante depois, porque esse desodorante é um desodorante seco, então não precisa ser a primeira coisa. Eu poderia colocar a lente, depois fazer a barba. E eu tenho que pôr a lente antes para enxergar o que eu vou fazer de barba depois, né? Então, eu posso mexer no meu processo para saber lidar com essa variação. Mas a variação gera desperdícios, né? É um exemplo Não, e muito legal isso relativista, que você mas trouxe, e ficou muito claro, Henrique, quando a gente fala de processo, né, e reforçar alguns conceitos, processo é uma sequência de atividades que entregam o resultado esperado no final, né. Então, no seu caso, é você preparado para sair com barba feita, com lente e com desodorante. uhum, E cada etapa dessa, vai, transformando e agregando valor ao produto, ao resultado. E o mais importante é o resultado final. uhum. E agora como eu faço para chegar no resultado final de uma maneira mais fácil, com menos etapa. E a gente não está treinado em raciocinar dessa maneira que você falou, né. Normalmente a gente está treinado em: "Ah, aconteceu isso, adiciona isso aqui", ou então compra isso agora, agora eu começo a fazer dessa maneira. E esse é o raciocínio totalmente contra o Lean, né. A gente começa e aí daí que acho que até veio o nome, o Lean, né, magro, enxuto, é porque ao contrário disso os processos começam a ficar gordo. É, Começa a ficar inchado, né, com muitos processos de verificar, processo de refazer, processo, máquinas, e isso torna, o sistema ineficiente, né. exatamente, exatamente. E se a gente não olhar para essa variação dos processos, essa foi uma lição, inclusive, que eu trouxe do Japão, da Toyota. O grande trabalho deles é eliminar a variação dos processos. Eles eliminam variação, mesmo quando
tem variações, por exemplo, a linha de montagem deles, não é o mesmo carro, né? A gente viu lá, cada hora é um carro diferente. Existe uma variação do que o meu cliente pede e o meu processo tem que ser capaz de entregar a variação que o meu cliente É isso. pede, né? Mas o meu processo tem que estar padronizado e eliminando o desperdício para isso, né? Eu acho que o problema da variação é a variação na entrega do resultado é valor para o cliente, né? Sim, Cada cliente tem uma uma demanda, tem uma necessidade, e aí meu processo precisa estar padronizado e sem variação para entregar um mix de produto. com constância, né, para o É. meu cliente. O problema é as variações dentro do processo, e muitas vezes quando a gente fala em variação e que não estão planejadas, elas sempre vão vir com contramedidas naquele momento que vão levar a desperdício. Sim. Sempre que a gente está falando de variação, tem desperdício. E aí é o sentimento que eu acho que todo gerente tem, é o apagar fogo, Uhum. sabe? E isso outro dia eu estava discutindo em sala de aula, eu vou puxar esse assunto que é muito importante. E normalmente, o líder, o gestor, eles são valorizados por ser um ótimo apagador de fogo. Eu até contei essa história outro dia em sala de aula. Eu comecei como estagiário. E como estagiário na fazenda, depois eu até virar gerente, acabou no meio da vacinação, acabou vacina, faltava vacinar 40 vacas. Quem que era a pessoa que pegava o carro e ia na cidade de 30 quilômetros comprar vacina? Gerente. O estagiário. 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 Aí depois, no outro dia, o gado escapou, foi no vizinho. Quem quer ajudar o pessoal a pegar o gado no vizinho? Estagiário. E aí, no final do dia, que aconteceu esse monte de problema e a gente conseguiu resolver, o que o dono fazia com o estagiário? Batia na costa, pô, parabéns, Felipe, hoje você trabalhou pra caramba, você trabalhou muito bem. Uhum. Você trabalhou muito bem. Por quê? Porque a pessoa que está acostumada ali começa a resolver os problemas, as variações que vão surgindo e que precisam ser resolvidas para dar fluxo. É um ótimo apagador de fogo, né? A gente começa a se transformar em um ótimo bombeiro, num ótimo apagador de fogo. Uhum. E a gente começa a ser promovido, a gente começa a assumir cargos por ser esse ótimo apagador de fogo. E aí na nossa mente que vem, pô, esse é o jeito certo de trabalhar. Porque se eu estou sendo promovido, se eu estou crescendo profissionalmente, significa que quem faz isso é o cara bom. Uhum. E aí a gente vira um gerente com esse modelo mental de que a gente tem que ser um ótimo apagador de fogo. Uma ótima pessoa a lidar com as variações. Mesmo que tenha muito desperdício, mesmo que eu tenha que andar 60 quilômetros para buscar um vidro que custa R$5, mesmo que eu tenha que ficar 2 horas a mais do dia ali para resolver um problema que não precisava ter acontecido porque o gado fugiu, porque a cerca lá do choque tinha quebrado. Uhum. Então é isso, né? E aí nosso modelo mental do gestor, do gerente, começa a ser, eu preciso ser um ótimo apagador de fogo. Não identificar a causa para que ele nunca mais aconteça. Uhum. Mas quando acontecer, eu sei o que fazer. Claro. E aí fica isso, né? De esse cara, o negócio depende dele, né? O gerente que é um ótimo apagador de fogo, o negócio é totalmente dependente dele. Porque se ele deixar de apagar esse fogo, as coisas param. E aí ele fica com esse orgulho, né? Tá vendo? O negócio precisa de mim. Eu tô gerando valor para o negócio. Enquanto ele tá gerando desperdício, gerando desperdício. Se ele usar o tempo dele para eliminar essas variações, desenvolver as pessoas para que as próprias pessoas saibam lidar com essas variações, saibam parar, chamar, esperar, né? Ele vai estar fazendo com que o negócio não dependa dele. E muitas vezes ele fica com medo, né? Pô, mas aí se o negócio não depende de mim, eu vou ser mandado embora. Porque ele cresceu fazendo isso. Exato, e foi valorizado por isso, né? Enquanto, na verdade, e aí também entra um pouco a culpa do dono aí, né? Total. De valorizar isso. Mas, na verdade, é o oposto, né? Porque um gerente que consegue fazer com que o negócio não dependa dele é um bom gerente, ele está desenvolvendo as pessoas. Se eu tiver um gerente desse, eu não quero perder ele.
Muito pelo contrário, eu posso aumentar o meu negócio, porque eu sei que esse cara vai dar conta de novos desafios, vai desenvolver mais pessoas, né? Então a gente tem que quebrar esse paradigma de que o negócio tem que depender do líder, do gestor. Isso para todos os níveis, tanto o nível do negócio, mas às vezes uma equipe que depende de um líder ali também é a mesma coisa, né? Exato. Se o negócio depende de você para continuar funcionando, você está fazendo alguma coisa errada, né? Você tem que olhar para isso, assim. E a gente tem que saber lidar com as fontes de variação. Aqui nesse slide, então, mostra aquelas 5 fontes de variação que vocês já viram muitas vezes. A gente já falou muito disso, mas a gente tem que olhar para isso. Quais são as variações que o ambiente está gerando? Quais são as variações que as máquinas estão gerando, que as entradas? As variações de processo, cada hora uma pessoa faz de um jeito. Variação das pessoas, né? E se a gente conseguir eliminar essas variações, mais consistência eu vou ter no processo. Então, quando a gente fala do terceiro S, né, da padronização, a gente precisa reduzir variação. Eu ter sempre os mesmos insumos, não ficar trocando. Às vezes é muito mais caro eu trocar por um insumo que, tem uma negociação aqui melhor, eu vou trocar por esse. Mas ele gera um monte de desperdício depois, porque as pessoas não estão preparadas para lidar com essa variação. Vai ficar muito mais caro, né? Eu ter o ambiente de trabalho sempre organizado do mesmo jeito, as máquinas sempre padronizadas do mesmo jeito, o mesmo tipo de máquina, então o equipamento que eu tenho num trator é igual ao equipamento que eu tenho no outro, é mais fácil de eu capacitar as pessoas. A gente olhar para isso e muitas vezes as variações são geradas por oportunidade de mercado, né? Então, tem uma oportunidade aqui de comprar um trator. Todos os meus tratores são de uma marca. Aparece um outro ali para comprar. Eu vou comprar, mas daí ninguém sabe mexer nele. Tem mais defeito, mais desperdício, mais manutenção. Gera mais variação no processo. Então, acho que o primeiro passo para a gente evitar erros é eliminar a variação dos processos, né? Então, se a gente quer reduzir variação, se esse é o objetivo, aqui entra profundamente o terceiro S. Lembra lá dos 3 S's? Limpar, organizar, padronizar. Eu vou padronizar. E a gente vai, então, começar a trabalhar essa padronização dos processos. E aqui tem uma ressalva importante, que procedimento padrão é diferente de trabalho padronizado. Uma coisa é eu ter um procedimento padrão, ter o procedimento por escrito, né? Especialmente quem tem certificações, Global Gap, outras certificações aqui, ISO. sabe do que eu estou falando, né? ISO. Eu faço aquele monte de procedimento operacional por escrito, guardo numa gaveta, ninguém olha. Ter os procedimentos por escrito não significa que as pessoas estão executando igual todos os dias. E o que a gente quer é que o trabalho esteja padronizado, não o papel, né? Trabalho padronizado é as pessoas fazerem igual todos os dias, nas mesmas condições, entregando o mesmo resultado, sabendo lidar com as variações de demanda dos clientes com a mesma eficiência. Isso é trabalho padronizado. E aí, o que a gente quer, então, para evitar erros, reduzindo variação, é trabalho padronizado. Quando a gente vai padronizar o trabalho, a gente tem que considerar algumas coisas, e eu queria mostrar para vocês um vídeo do próprio Paul Akers. Esse vídeo foi uma gravação que eu fiz, a gente estava visitando uma empresa na Inglaterra que fabrica equipamentos de metal. Então eles têm uma linha gigantesca de peças metálicas que eles fazem. E a gente estava visitando, é uma empresa fantástica, Lean, e aí na reunião matinal, inclusive, o Paul Akers fez uma dinâmica ali para falar de trabalho padronizado, e eu queria mostrar isso para vocês. Então vamos assistir aqui, depois a gente comenta sobre ela. Então vamos lá. Então, sabemos que um dos pilares do Lean são os padrões. Criamos padrões de como trabalhamos. Criamos padrões de como realizamos uma reunião matinal. Criamos padrões de como embalamos uma caixa. Criamos padrões de como fazemos café, como limpamos o banheiro. Tudo é um padrão. Mas o padrão não vale nada se você não responsabilizar as pessoas. Se você não vive pelo padrão, então eu diria que, da minha experiência, viajando por 130 países e conhecendo muitas pessoas, milhões de pessoas em todo o mundo, a maioria das pessoas fala e não faz. A grande maioria, 95% das pessoas, cria um padrão e depois o deixa cair. Mas na nossa comunidade principal, é assim que fazemos. Estabelecemos um padrão. Eu entro no banheiro, não limpo a pia, vejo alguém não limpar a pia. Eles me veem como presidente, não limpar a pia e dizem,
Pô, você esqueceu de limpar a pia. Isso é manter o padrão, isso é um padrão. Porque o que acontece é, veja a mão do Alisson, segure firme, Alisson. Quando eu tenho um padrão e puxo, olhe para as mãos do Ellison, bum, reação imediata, certo? Então, feche os olhos, os dois fechem os olhos, todo mundo. Mantenha os olhos abertos, tá? Veja o que acontece, A Ellison sabe imediatamente assim que acontece. Ela percebeu o problema, né? Agora veja uma reação do JB. JB não sabe nada. Entenda que isso não vale nada. Não há razão, tá? O padrão é apenas bom. Você pode criar todos os procedimentos operacionais padrão que quiser. Mas se você não acreditar neles, no poder deles e responsabilizar todos, seja você o presidente da empresa ou esteja no seu primeiro dia, não importa. Esse é o jeito de fazer um padrão. Eu aprendi isso no Japão. Então, foi uma dinâmica que ele fez, né, com o grupo todos, inclusive para falar, ele fala muito essa frase, né, mantenha a corda esticada. Se eu crio um padrão e eu mantenho a corda esticada, qualquer coisa que acontece, todo mundo percebe. Qualquer coisa que foge do padrão, as pessoas percebem. Estourou a corda, todo mundo percebe. Se eu deixo o padrão frouxo, a corda está frouxa, as coisas acontecem, as variações acontecem e ninguém percebe. Então, a gente não basta apenas criar padrões, eu preciso garantir que o trabalho esteja padronizado, que a corda esteja esticada, que as pessoas sejam responsabilizadas e saibam da sua responsabilidade para fazer isso, né? E que a gente mantenha a corda esticada mesmo quando a condição é difícil. E aqui é uma coisa importante, os procedimentos, os padrões que a gente vai criar, eles, primeiro de tudo, né, o procedimento, quando a gente padroniza, não significa que a gente está escrevendo na pedra e nunca mais vai poder mudar, muito pelo contrário, a gente padroniza justamente para poder mudar. O Taishi Ono falava muito isso, assim, que o padrão é a base da melhoria contínua. Se eu não padronizo, eu não tenho melhoria contínua, porque eu faço uma melhoria, não padronizo, ela volta para trás. Eu melhoro a mesma coisa, não padronizo, ela volta para trás. Eu fico correndo atrás do rabo. Eu preciso padronizar, eu preciso melhorar, criar um padrão, para que eu possa melhorar de novo a partir daquele padrão. Então, o padrão é a base da melhoria contínua. O padrão pode ser mudado para melhor. O que eu não posso é voltar atrás, eu não posso deixar o padrão frouxo, né? E eu deveria tentar seguir o padrão mesmo quando as condições são difíceis. Porque quando eu tenho uma condição difícil, e geralmente as condições difíceis acontecem quando a variação no processo, eu não controlo essa variação e vem uma variação, e aí eu mudo o padrão. E aí eu não percebo as oportunidades que eu tenho de melhoria. Vou dar um exemplo desse que a gente estava trabalhando nessa sala de enxertia, né? Então, nós, junto lá com as pessoas ali no Gemba, criamos um padrão de abastecimento das mesas. Então, era um padrão de qual mesa abastecer, qual que era o gatilho para abastecer a mesa e o que fazer quando eu fosse abastecer uma mesa, e era padronizado. Quanto de cada produto eu ia entregar naquela mesa, qual era a sequência de entregar esses produtos. Só que às vezes aconteciam problemas no processo, variações, que a pessoa tinha uma tendência de mudar o padrão. Por exemplo, no meio do caminho uma pessoa terminou uma bandeja e eu não tinha voltado a abastecer aquela célula ainda. E aí eu vou lá e abasteço com uma parte do que eu deveria abastecer e não fazer o processo completo. Eu estou mudando o padrão. É uma situação difícil, porque tem uma pessoa parada, certo? E se eu não puxar a cordinha e entender por que acabou ali, e só for lá e repor com alguma coisa, isso vai desbalancear todo o meu processo e eu não entendi, eu não melhorei. Então, não significa que eu não posso mudar o padrão, eu só não posso deixar a corda frouxa, né? Eu preciso, nesse momento, eu sei que é uma situação difícil, então eu vou parar, a pessoa vai ficar esperando mais um pouco, mas eu vou pensar quais foram as causas de, naquele momento, ter faltado material quando não era para ter faltado. E aí eu vou melhorar e vou criar um novo padrão e vou manter a corda esticada. Legal. Né? E aí, porque se a gente muda o padrão a cada condição difícil, as anomalias não aparecem, né? Exato. Na verdade, só adicionando... Novas variações. Né? Exatamente, uma nova variação
que uma delas pode ter sido, né, feita por uma melhoria, né, com foco em uma melhoria, mas as coisas mudam tanto que a gente já perdeu a mão do que é melhoria e do que é mudança só por mudar. Acho que é isso. Outro dia, vou usar só mais um exemplo também, eu achei fantástico. A gente esteve numa empresa que produz tomate em estufa, e aí a gente foi, uma das dores, assim, da gestora era que as pessoas, cada uma fazia de um jeito as operações. E uma operação crítica é higienizar as mãos entre a desbrota de uma planta e outra, porque para não levar doença de uma planta para outra. Então, qual que é o padrão na cabeça da gerente? Você desbrota, e normalmente são 3 brotos que você tira em uma haste de planta. Você tira 3 brotos, higieniza, depois você vai para outra haste, tira 3 brotos, higieniza. E aí, esse é um ponto crítico, e aí a gente falou assim, então vamos pro Gemba, vamos entender. E a gente chegou perto das pessoas, tinha uma pessoa que fazia, em vez de 3 folhas e higienizar e ir para outra planta, ela fazia 3 plantas e higienizava. Uhum. Tinha outra pessoa que fazia 3 brotos, 3 brotos, 3 brotos, ou seja, 3 vezes, Uhum. higienizava. Tinha outra que fazia 3 brotos, higienizava, 3 brotos, higienizava, que era o certo. E aí a gente passou por todas essas pessoas, e aí um Hansei que a gestora falou assim, Felipe, uma coisa de cara já me chamou a atenção. Eu achava que as pessoas não estavam fazendo do jeito que deveria ser, porque elas estavam com preguiça, ou porque elas não estavam a fim de fazer, porque dá trabalho fazer 3 folhas e higienizar, 3 folhas e higienizar. Mas, se fosse essa a causa, primeira coisa que elas iam fazer, a hora que elas me viram do lado delas executando o trabalho, Vou fazer o certo. elas iam fazer o certo. Sim. Então, a primeira lição aprendida foi, elas não estão fazendo da maneira errada de sacanagem. Uhum. Elas estão achando que aquilo é a maneira certa de fazer. E aí a gente foi conversar, né, com as pessoas. Mas por que você faz assim? Ah, porque quando eu entrei, me ensinaram assim. Ah, porque quando eu vi as pessoas fazendo, era assim. Ah, quando eu aprendi dessa maneira. Ou é a maneira mais fácil que a gente viu, quando a gente falou 3. Então, é isso, né? O padrão que você trouxe, se a gente não mantém a corda esticada, ele vai se propagando de uma maneira entre as pessoas, entre uma pessoa nova e uma pessoa que trabalha mais tempo, e isso vai provar. Daqui a pouco, a forma de se fazer está completamente longe do que é realmente o padrão ideal, né? Que é o padrão, que é a operação que vai entregar aquilo que o cliente precisa, naquele caso, é a planta precisa, né? Uhum. Então, a importância de criar, né, mecanismos aí, de definir qual é a melhor maneira e manter essa corda esticada. Perfeito. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, assim, né? Que ela falou, as pessoas, eu achei que as pessoas não faziam isso porque elas não fizessem porque elas estão com preguiça e porque é difícil fazer, né? Ou, se é difícil fazer, talvez elas não façam porque é difícil fazer, né? Quanto mais fácil, maior a chance das pessoas seguirem também o padrão, se o padrão tiver claro, né? E é interessante isso, porque a gente pode, depois de um ciclo, olhar para a produtividade dessas plantas e falar assim, tá vendo como tem gente que é mais caprichosa do que outras? E essa funcionária aqui é muito melhor do que a outra lá, ó. Porque a outra teve mais problema, produziu menos, e às vezes não é porque ela é mais caprichosa, mas porque não tem um padrão claro, Exato. tem variação, e dificilmente lá na frente eu vou conseguir entender a causa desse problema, né? Ou eu posso até ver que tem mais planta doente, mas a causa de estar mais doente ser o fato da pessoa não saber o jeito de desbrotar, é difícil eu saber lá na frente, né? Porque eu só vou ter o resultado. Sim, Eu não vou ter acompanhado o processo, que é a causa do resultado. exato, exatamente. É a fonte do resultado, né? E aí, se a gente quer ter menos variação e trabalho padronizado, mantendo a corda esticada, existe um passo a passo, um método, que é o que está aqui para vocês no slide, e a gente vai passar por esse passo a passo. São 7 passos de como acabar com os erros, de como eliminar variações no processo e garantir que todo mundo faça do mesmo jeito todos os dias. A gente vai, nos próximos vídeos, passar por cada um desses passos.
cada vídeo vai ser um passo e talvez tenham vídeos mais curtos do que outros, mas a gente vai passar por cada passo e todos eles são fundamentais. Então, Legal. até o próximo vídeo, a gente vai entrar aí no primeiro passo.